O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá! Hoje é sábado e nesta semana discutimos sobre História das Mulheres na Política Brasileira. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Eu sou fruto, né, da política de cotas, né, que vem aí das ações afirmativas. Então, eu integro a minha vida inteira em escola pública, municipal, em seguida para Instituto Federal. Então, eu já começo o meu médio integrado ao técnico no Instituto Federal por meio de cotas. Só que o que é que acontece, né, que é uma crítica, inclusive, que foi muito debatida aqui no nosso estado, que o Instituto Federal de Alagoas só começa a fazer bancas de heteroidentificação bem recentemente. Então, ainda que eu tenha me autodeclarado, né, pessoa negra da cor preta, eu não passei por esse processo de heteroidentificação. Então, o processo que era validado era somente a autodeclaração do estudante. Então, eu curso aí 4 anos no Instituto Federal de Alagoas, Campus Coruripe, que é a minha cidade, né, natal. Depois que eu concluo, eu vou para a Universidade Federal de Alagoas para o curso de História, também por meio de políticas, né, de cotas. Então, eu adentro na universidade já com todo esse campo vasto e com esse pensamento do porquê as cotas raciais elas são importantes. Então, eu sou cotista do IF e sou cotista na Universidade Federal. E assim que eu começo, né, toda essa pesquisa com relação aos estudos étnico-raciais, que já é algo que vem do IFAL, que aqui a gente chama IFAL, né, Instituto Federal de Alagoas, já venho com todo esse pensamento, com essa bagagem que eu trago do NEABI e do IFAL, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o qual eu faço parte. Quando eu migro para o IFAL, eu já começo a pesquisar e entender que lá também tem NEABI, inclusive o nosso NEAB, né, que hoje é NEABI, é um dos primeiros do Brasil, que já começa com toda essa movimentação. A gente falou um pouquinho dele na aula passada. Então, eu já começo no NEABI e a gente já começa a desenvolver a primeira pesquisa do ciclo em que eu participo das políticas de ações afirmativas da Universidade Federal de Alagoas. Então, como as coisas estão funcionando, né, nesse contexto especificamente do nosso estado. E a gente percebe que a UFAL também é uma das pioneiras a implementar esse projeto, né, de políticas de ações afirmativas, porque é algo que é implementado lá em 2003. Então, enquanto algumas universidades ainda estavam pensando, mas a gente vai implementar como deve ser feito, ou não é necessário, a UFAL, ela já é uma das pioneiras e em 2003 a gente já começa, né, a colocar em prática o nosso PAAF. Então, é algo que
no próximo processo seletivo, então em 2004, já é colocado em prática e é definido, né, para pessoas pretas, pardas e indígenas e quilombolas. Então aí a gente começa a ter essas divisões de porcentagem das vagas. Inicialmente, né, seriam 20% de vagas para PPI, que é como a gente define, só que dentro desse número de vagas, a UFAL ainda pensa no recorte de gênero. Então, ali o NEAB implementando, também pensando como chamar esses alunos para a universidade, levando em consideração o contexto social, né, que Alagoas está inserido, e aí, segundo o IBGE, Alagoas fica entre um dos estados onde tem o maior índice de... onde tem o menor índice, na verdade, de alfabetização. Então, a gente ainda tem muitas pessoas que são analfabetas, ou pessoas que são analfabetos funcionais, né, que entendem, mas não compreendem o que está lendo, por exemplo. Então, lá já foi pensado esse recorte de gênero também. Dentro desses 20%, 60% dessas vagas eram destinadas para mulheres e 40% para homens. Então, o projeto de política de ações afirmativas da UFAL, ele já vai conseguir conciliar, né, e pensar em muitas questões que a gente fala atualmente, que é justamente tentar atrelar as questões de gênero, raça e classe. Que nos últimos anos, né, esses programas eles já têm pensado e por muito tempo tem pensado as questões de classe, principalmente. Então, esse aluno, ele vem da escola pública? Então, qual a condição social dele? Qual a condição econômica? É um aluno negro? Porque é justamente isso. Quando a gente fala de políticas de ações afirmativas, a gente está falando das minorias. E aí a gente falando de outras questões, né? A gente começa a ter bem recentemente números de vagas destinadas para assentados, para refugiados, para pessoas trans. Então, esse programa de políticas de ações afirmativas, ele é muito amplo e a gente consegue pensar ele de muitas formas, que é justamente para fazer com que essas pessoas que estão nesses grupos, que fazem parte desses grupos, que elas sintam que, porque uma coisa é entrar na universidade, mas outra coisa é permanecer na universidade. Dizer que as mulheres dos movimentos populares e o acesso à moradia digna através dos movimentos, a União do Estado de São Paulo e a União Nacional, ela existe desde 1987, com o principal objetivo que é atender os movimentos, as pessoas que vivem sem moradia, que moram em cortiços, ou que pagam aluguel, ou que não têm onde morar. E a partir de 1987, nós fomos trabalhando não só a questão das reivindicações, mas também incidindo nas políticas públicas, principalmente nas políticas habitacionais. E a União Nacional, então, em 1990, nós criamos a Secretaria de Mulheres da União Nacional por Moradia Popular, pelo qual nós viemos dedicando grande parte da nossa vida a buscar políticas públicas, mas que as mulheres possam acessar essas políticas públicas, né? Como o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, não só a gente vem participando, atuando, mas também incidindo em melhorar o programa. Como, por exemplo, nós criamos uma emenda no próprio programa Minha Casa Minha Vida,
que atende as mulheres vítimas de violência, né, para combater o feminicídio, para combater a violência doméstica, inclusive pela própria participação nossa e atuação na Lei Maria da Penha, achamos também a necessidade de nos programas ter programas específicos, e aí nós criamos uma emenda que atenda as mulheres vítimas de violência com risco de morte com 100% de subsídio. Por quê? Porque acreditamos que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos, inclusive para combater a violência doméstica e a violência cotidiana que essas mulheres vêm sofrendo, não só com seus parceiros, companheiros, o marido, sei lá que nome dá, mas também psicológica e daí por diante, né? Então, nós construímos a emenda parlamentar, uma emenda que a gente fez uma grande articulação com os parlamentares, e o programa Minha Casa Minha Vida, então, ela tem esse novo programa, tem essa lei, essa parte do próprio programa, né, que ajuda e que as mulheres podem acessar o Minha Casa Minha Vida em qualquer parte do Brasil, ou seja, se vive em São Paulo, pode acessar em Minas Gerais, na Paraíba, na Bahia, porque acreditamos que, a partir que essa mulher possa acessar uma moradia digna, ela não vai precisar ir para uma casa-abrigo, para uma casa que fica lá trancada, ela e os filhos, né? Se tiver filhos, e aí não, se ela muda para outra cidade, ela pode reconstruir a sua vida muito mais rápida, a partir que ela tem uma moradia digna para viver. Essa é uma questão. A outra questão, aqui no município de São Paulo, nós criamos a lei da titularidade da casa em nome da mulher. Então, a lei, ela facilita com que as mulheres, quando for assinar o contrato, a titularidade já sai direto em nome dela, e aí também essa mesma lei serviu de orientação para o próprio Programa Nacional Minha Casa Minha Vida. Sempre partindo do princípio que as mulheres, tendo a casa, ou tendo o seu apartamento, ou seu terreno, ou seja urbano, ou seja rural, no seu nome, ela tem muito mais autonomia para administrar a sua casa, inclusive para dar um basta na questão das violências e daí por diante. Essa é a questão. A outra questão nós estamos também trabalhando conjuntamente com a União Nacional, uma lei que chama a Lei da Autogestão e Propriedade Coletiva, para que garanta, através de lei, e o orçamento e rubrica própria, para que as pessoas possam ter a sua moradia digna, através de vários programas, inclusive pode ser de urbanização, de regularização fundiária, pensando na questão do cuidado com as mulheres, né? Essa lei também, ela tem vários artigos e incisos que trata especificamente das políticas de atendimento às mulheres, né? E da garantia da titularidade, mas mesmo em caso de separação, que essa unidade habitacional, ela permaneça em nome das mulheres, e permaneça com as mulheres, né, nesse sentido que a gente vem trabalhando, não só no acessar o direito à cidade, mas também de garantia na legislação brasileira que o atendimento seja exclusivo e preferencialmente das mulheres. Então, essa é uma questão. A outra questão que a União vem trabalhando, e nós, enquanto Secretaria de Mulheres, vem trabalhando bastante, é a questão da formação e da conscientização
para que as mulheres possam entender como que hoje as mulheres enfrentam a luta de classe, né? Porque nós temos o seguinte entendimento: nós mulheres somos a maioria no Brasil, mas também no mundo, somos mais de 51%, quase 52% as mulheres. E aqui no Brasil, nós somos 60 milhões a mais que os homens, né? Porém, nós, enquanto mulheres, não conseguimos acessar tudo que a gente poderia acessar sendo a grande maioria. E aí, quando eu falo a maioria, não só as mulheres, mas também ver a questão de gênero, de raça, né? Por exemplo, eu sou mulher negra. Quantas mulheres negras hoje ocupam cargo de destaque? Hoje, quantas mulheres negras são deputadas federais, são deputadas estaduais, são vereadoras, são governadoras ou presidenta da República, né? Então, nesse sentido é que nós, enquanto União e Secretaria, estamos trabalhando a formação e a conscientização dessas mulheres para que elas possam entender a verdadeira luta de classe. Aí eu vou pegar um exemplo, fugir um pouco da moradia, pegar um exemplo com relação agora na questão do plebiscito, que a gente vem debatendo e explicando para as mulheres, né, a importância da cobrança do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, por exemplo, para quem ganha menos do que 5 mil reais. Ou, por exemplo, taxar as grandes fortunas para quem ganha muito, né? Para quem ganha acima de 50 mil reais, para quem ganha 600, 700 e daí por diante. Então, quando as mulheres passarem a entender a verdadeira luta de classe, que fala assim, eu sou da classe operária, da classe trabalhadora, e eu ganho tanto, e eu vou defender que essa população que ganha menos, ela paga menos impostos. A população que ganha mais, ela tem que pagar mais impostos. Isso é compreender a luta de classe. Quase 80% da força de trabalho do SUS é feminina, nas mais diversas funções e atividades na atuação na saúde. E na saúde mental não é diferente. Cerca aí em torno de 70%, 80% são mulheres. E que são desde os trabalhadores de base até os profissionais especificamente da saúde, então psicólogas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, médicas, isso inseridas tanto na RAPS, na rede de atenção psicossocial, como também nessa estruturação da RAPS, nos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, nos SECOS, que são centros de convivência, mas também consultório de rua. E uma parcela que atua na saúde mental, mas na atenção primária, estão nas unidades básicas de saúde. É importante destacar que, tradicionalmente, e até o Departamento de Saúde Mental do Ministério, a DESMAD, né, que é Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, ele está localizado na SAES, na Secretaria de Atenção Especializada em Saúde. Mas há um debate em curso da importância também da gente não ficar com a vinculação da atenção à saúde mental só na atenção especializada, mas também fazer debates entre a atenção especializada e a SAPS, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, justamente para pensar a questão do matriciamento do território, como as EMULT vão atuar e conversar, para garantir, para além das ações aí de cuidado da saúde mental, de fazer ações que sejam profiláticas, que sejam preventivas na perspectiva da saúde mental. E nessa construção aí, com a vinda do ministro Padilha e a secretária Ana Luísa na atenção primária,
está colocado o debate em pauta e de uma maneira bastante interessante, porque ele vem acompanhado de um censo que já tinha sido iniciado na gestão da ministra Anísia, que é o Censo Nacional das UBSs, das Unidades Básicas de Saúde. É importante destacar também que a gente tem a SEGETS, né, a Secretaria de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde, que tem também em curso um redimensionamento da força de trabalho do SUS. E esse debate do redimensionamento está acontecendo por etapas, iniciou inicialmente, né, por duas regiões, o Distrito Federal, né, e também o estado do Mato Grosso do Sul. Bom, falar da estruturação da saúde mental é importante e tivemos, no final de 2023, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental e no final de 2024, a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde. E ambos os debates pegaram a questão de necessariamente avançarmos na valorização da força de trabalho do SUS. Na Conferência de Saúde Mental, parte do debate foi a construção aí de uma rede mais consolidada, ampliando o número de trabalhadoras e trabalhadores e fazendo ações, isso pela militância da saúde, para o enfrentamento do estado de coisas que temos hoje, infelizmente, nas gestões petistas do governo federal, que é a saúde conseguiu se desvencilhar das comunidades terapêuticas, que são o pior das prisões e o pior dos manicômios, mas, infelizmente, a assistência social abraçou isso e tem dado continuidade a esse escoadouro de recursos públicos para um organismo que não é nem da saúde nem da assistência e que não faz um trabalho consolidado, um trabalho de fato que vise as perspectivas da saúde mental como as trabalhadoras do SUS defendem, que é o cuidado em liberdade, né? Então, essa rede de atenção psicossocial e toda a unificação de esforços e tarefas no sentido de abraçar tanto os usuários no cuidado em liberdade, mas também envolver os familiares para essa atenção na saúde mental. E na Conferência de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde, se pautou muito fortemente a retomada das mesas estaduais e municipais de negociação, justamente para ouvir mais de perto esses trabalhadores que estão na rede de saúde mental e tentar suprir a estrutura do nosso sistema único para garantir a aplicação do cuidado em saúde mental dentro daqueles princípios que defendemos, né? De equidade, de garantia de acesso, de continuidade da atenção e do tratamento. Mas precisamos também dizer, né, de que o cuidador, a cuidadora de saúde mental também requer cuidados, né? Então, na pauta da Conferência de Gestão, muito se trouxe sobre o debate sobre a saúde da trabalhadora do Sistema Único de Saúde, né? Então, cuidar de quem cuida, como também agora a gente tem em curso a etapa nacional, vai ser de 18 a 21 de agosto, da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. É importante destacar que essa é mais ampla, pensa todos os trabalhadores e trabalhadoras, e não só as trabalhadoras e trabalhadores da saúde, e que tem como eixo central e tema central da conferência a questão da saúde da trabalhadora e do trabalhador como um direito humano, né? Uma outra referência que precisamos trazer é o quanto no enfrentamento da pandemia, né, tivemos baixas e pessoas que
acabaram sucumbindo e perdendo suas vidas no exercício do trabalho, né? Então, que é necessário também que se avance no debate de um projeto de lei que foi lei aprovada, mas que está de difícil implementação, que é o investimento no cuidado às famílias que perderam trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Uma outra questão que é importante demarcar é que, ainda hoje, com a força de trabalho do Sistema Único de Saúde estando cada vez mais feminina, a gente ainda tem que vencer muitos preconceitos que dizem respeito às ocupações nos cargos de chefia. Então, apesar de a entrada ser igual por concurso público, a ascensão na carreira tantas vezes reproduz conceitos que são das empresas diferentes do serviço público, mas que reproduzem essa relação de trabalho que muitas vezes é machista, que é não valorizadora do trabalho feminino. Então, podemos aqui trazer para ir acrescentando elementos à nossa conversa aqui, toda a necessidade de as trabalhadoras do SUS também conhecerem e ajudarem na luta pela implementação da Convenção 190 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que incluso a deputada federal Juliana Cardoso, nossa deputada petista por São Paulo, tem feito gestões no sentido de avançar na regulamentação dessa convenção no nosso país, porque ela trata das questões das relações de trabalho e das situações aí limite de assédio, de violência, mas dando um tônus, uma visibilidade maior na especificidade das relações de gênero. Então, pensar o universo feminino nessa perspectiva de garantia de direitos no mundo do trabalho. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.